Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam o podcast Raízes e Ativismo, uma produção da Casa Sueli Carneiro. No dia 8 de março de 2023, a Casa Sueli Carneiro era uma casa de reforma. Então, aquele cenário de tinta, poeira, prego, era assim que estava a casa. Mas algo pulsava neste chão e a urgência de abrir e seguir os caminhos desbravados pela matriarca que marca o nome deste espaço era notável, notória. E foi quem conduziu o desejo e promoveu o encontro, né, com as flores, com o banho de cheiro, com a lavanda e a força do Lobá de mim, que Beth Belli, dei a dica de quem está aqui comigo hoje, regeu e conduziu as mãos femininas que tocam para o Rei Xangô, preenchendo este espaço com as músicas que fizeram história no Carnaval de Rua de 2023 e homenagearam a bravura de Sueli Carneiro. Não era uma inauguração, era um rito, um anúncio para o tempo. A casa está viva e ela há de crescer. No ano seguinte, no terceiro Festival da Casa Sueli Carneiro, já com as portas escancaradas, que acolheram sonhos, conversas, risos e construíram muitas estratégias para a luta e para seguirmos vivas, era um domingo muito frio quando o vento fez dançar as folhas das árvores da praça vizinha aqui da Rua da Casa, e ao som dos berimbaus conduzidos pelas mãos firmes e amorosas da mestra Janja, celebramos nosso primeiro festival com as portas abertas e o axé circulou para a equipe e a vizinhança. Tem uma coisa que a vizinhança fala até hoje desses dois momentos, assim, os vizinhos que passam aqui na frente da casa, eles falam: "Ai, aquele dia que as mulheres do Lubá estavam tocando foi tão bonito. Ah, e vai ter berimbau de novo na praça?". Então eu tô aqui hoje com essas 2 mestras, 2 grandes amigas da Casa Sueli Carneiro e de Sueli, Beth Belli e mestra Janja, bem-vindas. E eu quero que vocês se apresentem. Comecem contando quem são vocês e por que que vocês estão aqui hoje. Que relação é essa que vocês têm com a Sueli e com a Casa Sueli Carneiro? Quem começa? Bom, eu posso começar. Eu sou Janja Araújo e primeiro eu quero agradecer imensamente por esse convite. Eu estou aqui por emoção, né? E são muitos fatores que sustentam essa emoção. A minha relação com a Sueli, ela tem algumas vias, né? Eh, Primeiro nós fomos contemporâneas, né, nós fomos aquele grupinho de mulheres negras fazendo pós-graduação num determinado período da Universidade de São Paulo, né, nós fizemos, eh, a nossa pós-graduação no mesmo período, né, e portanto tivemos a chance também de atuar na construção do núcleo interdisciplinar sobre o negro brasileiro, né, o NEIMB, essa época da USP. Depois que eu terminei o meu mestrado, eu fiz um processo seletivo para a USP, estava trabalhando também na USP, quando recebi o convite para ir para o Guelé-10, coordenar um dos programas de educação, aliás, alguns programas de educação, né. Eu estive envolvida à época tanto com o Geração 21, fui uma das coordenadoras do Geração 21, do Afroascendente, próximo à Parada da Universidade, então fui daquele momento nosso de enfrentamento mesmo, para a implementação das políticas de ações afirmativas no ensino superior, né. E o Gala-10 teve um papel importantíssimo nesse processo, né. A minha relação com a Sueli Carneiro também tem outras vias, né, de amizade. Eu entro nessa casa, eu me lembro imediatamente da dona Eva, um dia que eu vim aqui, que a gente veio, assistir o jogo do Corinthians, né, eu também sou corintiana. Então, eh, esse é um momento que me marca muito também, né, eu tenho muito carinho por essa lembrança. E e é isso, e no mais é aquilo que a Sueli segue me acompanhando e de alguma forma me orientando na minha vida profissional até o presente momento. Deu pra Deu pra imaginar a cena dos jogos do Corinthians, porque é algo clássico, assim, não tem uma pessoa que frequentou a casa, né, quando era só a residência da Sueli, e que não fale ou da feijoada, das comidas que a Solimar fazia, ou de assistir jogo. Muito bom. E você, Beth Belo? Bom, então bom dia, né.
para todas, ou boa tarde ou boa noite, seja a hora que estiverem ouvindo esse programa, esse podcast aqui. Também quero agradecer, também está sendo muito bom estar sentada aqui com mestra Janja, né, que também temos muitas histórias em comum. E então, para mim, posso dizer que conhecer Sueli Carneiro é todo sempre um movimento de sankofa e de sanconfiar, assim, também. Eu conheço Sueli Carneiro, eu tinha 17 anos, mais ou menos, porque eu andava com muitas mulheres também já que estavam em grandes movimentos, né, como Sueli Carneiro, Solimar, Edna Roland, Lucinha. Então eu sou a mascote que tô ali no meio daquelas mulheres, né, e através do trabalho que Kika de Bessem, né, a presidente do Oriaxé, onde eu fui a primeira regente. Então, eu sempre ficava olhando para aquelas mulheres e estava ali, né, num trabalho de escutatória. E eu até falo sempre assim: "Ah, eu conheci Sueli Carneiro", quando eu falo que conheço Sueli Carneiro, todo mundo: "Mas quando você conheceu Sueli Carneiro?" E eu falo assim: "Nesse movimento, né". Então, o que me proporcionou, vamos dizer, conhecer Sueli Carneiro foi quando eu tô como regente no bloco Oriaxé. E depois, logo em seguida, a primeira sede que teve, que era ali na Liberdade também, logo em seguida a gente tem um convite para ir para Costa Rica, e foi financiado uma parte pela Gueledés também, que foi um encontro de mulheres da ONU, foi incrível, assim, e nós fomos para Costa Rica. E daí depois, passou muito tempo, cada um foi para o, né, também fui atrás de outras coisas, outros estudos também. Mas eu não tô no universo intelectual das mulheres negras, eu tô andando com elas, assim, né, e tô no meio delas. E aí, logo depois de muitos anos, né, quando a gente sai da pandemia, e aí eu falei: "Bom", pensei, eu contei até essa história pra Sueli Carneiro, quando fui fazer o convite pra ela, e foi muito engraçado que eu falei pra ela: "Ah, Sueli, queria convidar você para ser a homenageada, né, do carnaval, de 2023", e ela assim: "Você quer a verdade ou você quer a mentira?" Eu disse: "Eu quero a verdade", ela assim: "Eu não gosto de carnaval". Falei: "Mas se tratando de Lobá de mim, eu estarei com vocês". E foi super bonito, assim, e foi muito certo, foi muito, né, como uma filha de Odé, foi muito certeira o meu pensamento, porque na verdade a gente ia homenagear a Irmandade da Boa Morte, e não era o momento de, elas receberam a gente e disse: "Olha, agora não é o momento ainda de vocês se homenagear, um dia vocês cantarão a Irmandade da Boa Morte". E aí nega Duda disse assim: "Olha, como boa, Oxóssi vá à caça, viu, porque Irmandade não vai ser, pense em outra coisa". E eu fui dormir, quando eu acordei, eu disse: "Sueli Carneiro". E aí eu contei para as, né, a liderança do Ilobá também, e aí ela falou: "Perfeito, Beth, Sueli Carneiro, claro". E aí contei essa história pra Sueli Carneiro e ela disse: "Ah, será que eu tenho alguma coisa com a Irmandade da Boa Morte?" Falei: "Não sei, mas a senhora foi a primeira que veio na minha cabeça". E aí foi muito certeira, porque a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, a gente politicamente também estava né, com uma presidência muito nociva, né, então a gente falou: "Perfeito, então Sueli Carneiro, como mulher do Ogum, já vai vir cortando as cabeças que têm que ser cortadas". E foi muito bonito, porque eu lembro que ela, eu perguntei, né, a sexta-feira foi a saída, né, que nós temos 2 saídas oficiais, sexta e domingo, e aí eu perguntei: se "Sueli, gostou?". Ela falou: "Nossa, eu gostei muito, porque as pessoas gritavam o meu nome". Eu fiquei, achei até bem assim, porque, né, vocês já trouxeram Elza Soares, Lia de Itamaracá, que são artistas, né, então eu não sabia que, eu era tão ovacionada assim, né. E também me falou uma coisa muito importante, ela agradeceu, né, o convite e falou: nós mulheres em gerais, a gente não está acostumada, né, com honrarias como essa, e principalmente as mulheres negras, mas porque temos a síndrome da impostora". E quando ela falou isso, assim, foi forte, assim, pra mim, aí eu falei: "Ó, Sueli, eu não tenho mais essa síndrome". Ela falou: "Que bom, não tenha mesmo, porque eu já fiz a minha parte, agora você faça a sua". Então é uma continuidade, né, forte, assim, então é uma coisa, eu tô falando de conhecer Sueli Carneiro com 17, eu vou se reencontrar com 57 anos, que eu tô agora. História, né. Nossa. Eh, eu vou
pular um pouquinho o que está aqui no roteiro, porque eu vim pensando em vocês duas, e nessa imagem, né, de que como é marcante quando a gente promove encontro, coro, e o tambor ele tem muito essa função, né? Um tambor sozinho provoca, mobiliza o nosso coro, mas quando a gente quando é tocado em coro, e aí seja o tambor, instrumento, tronco de madeira, coro, seja um berimbau, tem algo que acontece, né, nesse encontro com mais de uma pessoa e que quase é uma dimensão de infinito, assim, as pessoas vão lembrar disso para sempre. Eu lembro de quando eu ouvi Oriaxé a primeira vez, eu falava: "Gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo?" E eu sei cantar o canto que eu ouvi aquele ano do Oriaxé, como se passar agora aqui eu vou começar a cantar e vou lembrar de tudo. Então tem essa força que marca e que transforma, né, que vai entrando dentro da gente. Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa dimensão que é quase uma linguagem atemporal mesmo, né, de uma transposição da nossa dimensão de presente, passado e futuro que só eu imagino que as rodas, que as nossas sabedorias ancestrais, jongo, capoeira, samba, maracatu, conseguem promover, né, através de um instrumento, através dos corpos negros, né, e que mulheres fazendo isso, então eu acho que não é só promover a temporalidade, é fazer nascer, né, o infinito. Então eu queria que vocês contassem um pouco dessa imagem, desse tambor, dessa sonoridade para o infinito que o tambor e o berimbau provocam. Tá bom. Primeiro eu queria dizer também da minha honra, da minha alegria de estar aqui ao lado da minha mestra, né. Eh, e eu faço questão de dizer isso, porque nós estamos, na realidade, falando de 2 espaços que, pelas lentes da colonialidade, foram reimpressas, né, narrativas que transformaram espaços interditados à presença das mulheres, né. Tanto os tambores, né, segundo aprendi, a família mais antiga dos instrumentos, né, que tem aí a sua matriz inclusive no próprio corpo, quanto os arcos musicais, que segundo aprendi também é a segunda mais antiga família dos instrumentos, que é onde estão posicionados aí o berimbau, o bumbum, o marimbau, etc, etc. E eu tive a chance de, em determinado momento, quando eu vim morar em São Paulo em 94, também de ter esta reflexão sobre o poder, dos tambores, sendo mestrada por Beth Belly também na Oriaxé, né. Eu fui integrante da Oriaxé, né, uma época muito incrível em que a gente inclusive foi desafiada a aprender perna de pau, né, dizíamos que nós éramos as mulheres que subia no pau e dava no couro, né. E e portanto, a minha relação com o Ilu é muito parecida com a relação que eu tenho com a Sueli. O lugar de mestre é um lugar de muita solidão, né, é um lugar de muita solidão. Então, exatamente pelo meu vínculo com o conhecimento, eu me coloco em busca sempre dessas grandes referências que possam mestrar novos conhecimentos na minha vida. E foi com essa perspectiva que eu entrei e me entreguei aí aos ensinamentos da mestra, Beth Belly, que também são ensinamentos que hoje me acompanham em outros projetos, né, artísticos, né. Hoje eu faço a regência de um grupo chamado, Orquestra Igbadu de Mulheres, de berimbaus de mulheres na Bahia, em que a gente reúne aí esses 2 campos, né, dos tambores, sobretudo na liturgia dos iorubás, com os berimbaus, então a gente junta aí os, iorubás e os bantos, né, nesse encontro que é a cara da nossa sociedade, né, que é a cara dos nossos saberes. E portanto, eh eu acho que isso traz para nós, né, uma imagem de de domínio de novas narrativas extremamente importantes, né, porque a gente, com tudo isso, a gente chama a atenção para vários mundos, inclusive para dentro daquilo que nós reconhecemos como sendo o mundo negro. Dizer: "Olha, tudo bem, a gente atravessou aí um mar dos horrores da colonialidade, do escravismo e obviamente muitos foram
as manchas que foram deixadas nas reflexões que nós fazemos sobre nós mesmos e sobre a nossa cultura. Então, eliminar essas interdições, né, e poder, fazer com que as mulheres acessem esses instrumentos, seja o tambor, seja o berimbau, eu acho que é uma grande, virada de chave, né, para a gente pensar a releitura, né, e na realidade uma libertação mais plena, né, no reconhecimento que a gente faz desses elementos, culturais enquanto saberes diaspóricos e, portanto, saberes de resistência, né. Então eu acho que, eh, enfim, eu estou aqui esperando mais 3 anos, que é quando eu terei uma outra licença sabática no meu trabalho lá na Bahia para voltar, que é a cada quase 4 anos eu retorno a São Paulo para morar 1 ano, e é o ILU que me traz, né, que me faz escolher que São Paulo seja esses lugares onde eu venha fazer esses, né, essas etapas de qualificação profissional, né, e eu sou muito agradecida, eu sou muito fã do ILU-OBA. Eu acho que o ILU traz hoje para a cena cultural de São Paulo é extremamente inovador e tem, desdobramentos hoje que podem ser verificados em vários lugares no Brasil, quando as mulheres saem do fundo dessas agremiações, dessas, organizações e elas vão para frente, né. E isso tem tido impactos muito grandes, sobretudo também na forma de organização das mulheres. Eu me lembro que antes do desgoverno, né, que a mestre Beth citou, na última, Conferência Nacional de Política para as Mulheres, por exemplo, em Brasília, à época, a ministra, ela promoveu a realização de uma pré-conferência que fosse específica de mulheres de terreiro e de mulheres de matrizes africanas, indígenas e ribeirinhas. E pela primeira vez, esse matrizes africana dissociado do terreiro significava exatamente o reconhecimento desses campos, né, desses campos de saber e desses campos de atuação política. E aí nós estamos falando de algo com uma capilaridade muito grande, porque as culturas tradicionais e populares, ela na realidade são aquelas que, traduzem as nossas práticas do cotidiano, né. Então eu que chegue logo 2028 para eu estar aqui no ILU. E tem uma coisa que eu nunca fiz parte do ILU, eu sou mera assistente, eu vou para assistir. É o meu espaço de rebeldia. Inscrições É. abertas, eu vi ontem no Rio. Ir assim, assistir, achar lindo, e aí eu canto os cantos, e esse ano eu pude estar no comitê no núcleo que escolheu os cantos para em homenagem a Dirley, que foi impressionante aquilo. Falava: "Gente, é isso que elas fazem? Que coisa que legal", mas eu ainda prefiro assistir, porque eu acho que eu não tenho a disciplina necessária para tocar, essa é a real. Eu acho que ficar ali nos ensaios, falo: acho que eu não sou tão disciplinada assim". Mas Betty Belly, eu acho a mestra Jane já falou do quão é transformador, e isso é algo que a gente nota muito, né, em todas essas pessoas que eu conheço que fazem parte, que já passaram pelo falam dessa transformação. Eu acho que essa transformação ela só é possível por algumas camadas, primeiro que as pessoas escolhem viver essa experiência em coletivo, mas essa experiência com o instrumento. Então eu queria que você falasse dessa experiência com o instrumento tambor, para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras, como esse espaço de transformação das narrativas e até mesmo daquilo que elas compreendem como visual, assim, né, a visualidade dessas mulheres mudam. Eu primeiro falo que, bom, eu nasci na Brasilândia, né, e a minha primeira mestra eu tive, eu não sei se é a sorte ou historicamente mesmo, meu Odu está ligado com o dela, né, o destino está ligado com o dela. Então a minha primeira mestra foi Shirley Luiza Miranda, foi uma mulher que me ensinou a tocar tambor. Mas também a gente, como eu nasci no bairro da Brasilândia, a Julie também nasceu num bairro próximo que é Vila Penteado ali. Então a gente tinha o Rosa de Ouro, né, quando o Rosa de Ouro era uma escola de samba de pessoas negras, né, e pessoas pretas também. Então também a gente está ali observando que
como as mulheres, né, e ela que me leva, né, para as escolas de samba e tudo, né. E aí a primeira coisa que eu observei é que por que que as mulheres tocavam instrumentos leves. E eu fui guardando essas memórias na minha cabeça, né, no meu visual, fui guardando isso na minha cabeça. E assim se foi a trajetória. Então eu passei também na banda lá, que era uma banda de mais ou menos 30 pessoas negras, isso eu tô falando de 1989. E foi o meu primeiro instrumento, não foi o tambor, foi o chiquerê, foi a cabaça, mas tudo bem, já entendi também por que que foi a cabaça, e que é o AB também, né. Então eu sempre queria tocar o tambor, eu legelei: "Calma, ainda não é o momento". Então esse momento eu fui educado só depois de 3 anos. Então eu tinha que ficar ali escutando também. Enfim, e dali também a gente já está questionando várias questões, né, olhando para a sociedade, por que que a gente não estava na universidade, por que que a gente não era atendido por um médico negro, por exemplo, sei lá, ou a gente como hoje a gente tem, né, tem pessoas, você pode escolher uma psicóloga negra, você pode escolher um médico negro, você pode escolher onde você compra inclusive, né, porque é sobre economia também que a gente está falando. E então e eu vou vendo essa trajetória, daí passa-se depois, sai da banda lá, vou aí o próximo trabalho é o Oriaxé, mas eu sempre tô transitando nas escolas de samba também, e as mulheres sempre tá com os instrumentos, ou um cachixi, ou um agogô, por que não dava um surdo de corte pra ela, né? Enfim, e aí, eh, a ideia, né, quem como, aqui na minha memória, né, eu não posso contar de Iorubá sem contar de Oriaxé. Eu vou falar de Kika de Bessem, então Kika chama eu e a Geli para fazer esse trabalho na Bela Vista, então era um trabalho de homens e mulheres, e enfim. E daí depois a gente finaliza, né, porque a gente acho que ainda não era tão madura como a gente é agora, assim, nesse momento também, né. Então, eu depois do Oriaxé eu fiquei um pouco sem, vamos dizer assim, uma filha sem mãe, assim, eu fiquei um tempo, tipo: "Nossa, o que que eu vou fazer agora?". E aí eu fui chamada para fazer um trabalho com Lígia, que também é outra mestre que me ensinou a perna de pau, e depois eu fui atrás e sei que a perna de pau também não é uma ferramenta da Europa, é uma ferramenta dos povos Dogon, né, que são uns povos muito antigos. E então eu faço essa trajetória e depois eu sou chamada novamente para fazer esse trabalho, para trazer as mulheres. E aí eu falei: "Bom, eu volto", eu não sei por que que eu falei essa frase, mas eu disse: "Eu volto se for para trabalhar para Xangô". E agora eu sei por que que eu falei essa frase, mas na época foi uma frase que eu soltei assim. Como todos os títulos de Iorubá, acho que são assoprados, assim, eu sou um pouco canal para recontar a história de 500 anos do nosso país também, através do Iorubá agora. Então, eu falei: "Eu volto, mas se for coordenado por mulheres, se for dirigido por mulheres e pensado por mulheres". E aí a gente retoma algumas mulheres do Oriaxé, e aí é fundado Ilobá. Até então ainda era um trabalho que tinha mulheres negras e mulheres não negras, porque eu lembro, falo, a escravidão foi muito bem arquitetada, que a gente tem que enegrecer um trabalho negro. E agora sim, somos, né, depois de Carolina Maria de Jesus, eu fui eu fui convocada por algumas pessoas do movimento negro também, falar: "Beth, bom, é isso, né, então acho que as mulheres, não negras, elas podem estar em qualquer lugar, mas elas não podem estar protagonizando, e é só você que vai poder fazer essa mudança". Então assim foi feita essa mudança, hoje somos mulheres negras e mulheres pretas no ILU, hoje só entra mulheres negras e mulheres pretas no ILU. A mais nova tem 4 anos e a mais velha tem 84 anos. Então eu também digo que o tambor, essa frase não é minha, essa frase é de Mama de Keita, mas eu pego ela pra mim, que Mama de Keita diz, que é um sacerdote do djembe, que é um instrumento que eu amo muito, que me levou para muitos lugares do mundo inclusive, e ele diz: "Eu não sou nada sem um pedaço de madeira e uma parte de uma pele de um animal". Então,
o tambor, ele me abriu muitas portas, muitas, muitas. E eu nunca fiz universidade de música. Minha primeira universidade, eu digo que é o continente africano, né? Musicalmente falando também. Então, e aí eu vou percebendo que nesse trabalho que vai ser construído, o Iloba é construído hoje, nós somos 23 mulheres negras na liderança, né? Então ele vai modificando as próprias mulheres negras do Ilu. Então, nas suas formas de vestir, no cabelo, isso já vai tomando uma outra coincidência também, consciência, né? Também começa a se produzir tem muitas mulheres que querem escrever livros, que querem fazer podcast, que querem fazer websérie, e eu só assino, vá fazer. Tem muitas mulheres que estavam fazendo, sei lá, poli na USP. Ah, não, acho que eu vou mudar para pedagogia. Agora de poli não vai dar certo, vou fazer pedagogia. Então ele vai se transformando. Hoje elas são mulheres que tocam instrumentos dito por homens, né? Djembês, alfaias. Então também isso vai. E aí também cada feminagem, né? Além da gente recontar a história de mulheres que deveriam estar na universidade, né? Hoje estão, porque hoje a gente tem muitas publicações, muito doutoras também. Eu falo até que eu falo hoje, se uma pessoa quiser fazer um doutorado, a bibliografia delas pode ser só mulheres negras, que na minha época não era, né? Em 68, quando eu nasci, isso. Então também isso eu vou vendo como vai se transformando em Ilu. Então também, e quem faz isso é o tambor, porque não importa se. Então, eu tenho desde mulheres que passaram por Universidade de Harvard até mulheres que são moradoras de rua no Ilobá. Só que elas se encontram. E ali ela se encontra. Ali não importa se uma é doutora, se a outra não é doutora. Porque ali é quem faz esse contato, né? Quem faz essa, sei lá, essa comunicação é o tambor, né? Então, fora isso, ele também faz. Elobá vai ser uma eterna pesquisa, né? Uma eterna memória, ou rememorar, ou trazer essas mulheres. Então eu falo, o primeiro título de Elobá foi Nizinga, coincidência, eu não estando com o Janja aqui, né? Então, foi Rainha Nizinga, e eu não lembro sim, mas eu lembro que pelo menos assim, acho que o Elobá tem 20 títulos, pelo menos uns 18 títulos, sempre foi eu que dei a primeira, falei, ó, vamos falar sobre isso. E o primeiro eu lembro que, mas Belle, quem é Rainha Nizinga? Eu falei, também não sei, mas eu sei que veio aqui, eu acho que eu já ouvi em algum lugar, então vamos procurar materiais. E aí tinha o pai da Açucena, que também foi ou ele é da Capoeira Nizinga, ele tinha um trabalho, então ele mostrou muitos materiais, porque é difícil também, né? Alguns materiais sobre como a gente teve um título também de Rainha Candaces. É difícil também achar, tem muito inglês, francês, mas em português, assim, na língua portuguesa, isso não tem muitas tradições, assim, né? Traduzido, né? Mas ele tinha esse material, e aí depois desse carnaval, muitas pessoas da academia veio querer fazer estudos sobre Rainha Nizinga. Isso acontece já. O Ilu tem muitos doutorados, mestrados hoje que falam assim, sobre o Ilu, a história do Ilu. Ou como que a gente tem várias vertentes, né? Como que a gente consegue organizar um trabalho como esse pensando economicamente. Todo mundo fica pensando, nossa, como que o Ilu consegue organizar isso? Ou isso, tem direções de. Ali também, hoje a gente tem um trabalho só das mulheres que trabalham no mercado também. A gente tem tanta coisa no Ilu. Hoje a gente tem um núcleo só que a gente chama, até falei com Alan Rosa, de pedagogia, né? Como que a gente cuida dessas crianças para mães poderem tocar, né? Então também é um projeto das mulheres dentro do Ilu. Sibeli de Paula, Giselda Pereira, então tem núcleos hoje no Ilu. Então porque o Ilu, a gente diz que a gente tem um bloco, a gente não é mais um bloco. A ideia era só vamos juntar umas mulheres, tocar um pouquinho, ficar aqui tranquilo, né? Nós mulheres, porque na escola de samba é difícil, mas ele começou a virar uma outra coisa,
né, porque é isso, também é regido, Iorubá é regido por Xangô e Inhansã, o casal mais quente do Uru, então é muito dinâmico, né, muito dinâmico, então o Iorubá, hoje tem isso, né, nós temos o Nu, então agora realmente a gente não tem um bloco mais, a gente é realmente uma instituição a nível de pensar uma instituição como o próprio Nzinga, O como próprio Gueledés. o próprio Gueledés. E então, hoje a gente tem um executivo que é DAI, que cuida disso. Hoje a gente tem emendas parlamentares, porque a gente também tinha uma coisa assim: será que a gente entra em emendas parlamentares? Não entra, porque tem uma questão política. Então também a gente é complexo uma emenda parlamentar, não é muito fácil, né? Até para entrar e depois prestações de conta. Hoje o ILU tem esse departamento. Então é isso, assim, eu tô há 20 anos, e também tô há 20 anos porque elas querem que eu esteja 20 anos, porque quando elas não quiserem mais também, mas é isso, é porque também acho que eu tenho uma direção, né, tô como presidenta do ILU, porque é isso, é sobre um poder coletivo, né, não é um poder para uma pessoa só, e então eu acho que eu penso, eu acho não, eu penso que o ILU é transformador, mas porque também a gente está lidando com um instrumento que é um instrumento de comunicação, né? É bater aqui para ouvir ali, né? E é uma linguagem mesmo, né? Também. E tem uma dimensão que é quando você vai narrando, né, as coisas do que o ILU vai estar se transformando nesses 20 anos, que é a própria força organizadora e organizativa das mulheres negras, né? De ir construindo cenários possíveis para outros tipos para um pensamento para o bem viver, né? Para um pensamento que tem que ser bom para todo mundo, então tem que ser bom para as crianças, tem que ser bom para os idosos, tem que ser bom. E se fora dali não é bom, aqui dentro vai ter que ser bom. Vai ter que ser justo, vai ter que ser potente. Eh, você falou da pedagoginga, e tem uma pedagogia que é do axé, né, que é uma pedagogia do axé, que é a pedagogia do tambor, que é a pedagogia do berimbau, que é a pedagogia que comunidades negras promovem, mobilizam, queira a academia reconhecer isso ou não, né, mestra Janja. E eu acho que a academia, a partir do momento em que pessoas negras vão entrando na universidade, passa a reconhecer. Como é que você está vendo isso? Bom, quando a gente fala em universidade, a gente fala de luta. É uma luta grande, sem sombra de dúvida, né. Mas que eu acho que, primeiro, não dá pra gente, não, reconhecer a força dos movimentos negros no Brasil e todas as alterações que este movimento tem produzido no interior da universidade. Hoje, por exemplo, profissionalmente, um dos campos de pesquisa que eu me dedico é avaliar o impacto das poli eu sou docente da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo. Então eu tenho me dedicado muito a estudar, por exemplo, a partir da ampliação, né, do número de pessoas negras nas instituições, federais, sobretudo, as mudanças no próprio campo de estudos de gênero e feminismo, né, assim, o impacto das políticas de cota hoje no estudo de gênero e feminismo são extremamente grandiosos, né. Você entrar na universidade, encontrar uma turma de estudante, pegar um programa da disciplina e dizer: "Como assim? Não tem mulheres negras nesse programa?". Então, enfim, em alguns campos isso é praticamente, inaceitável. E eu acho que nós estamos falando, né, de conhecimentos que primeiro são libertadores, porque posicionam o corpo como um território de acervação, de memórias, de preservação de memórias, né, através dessas corporalidades. Nós estamos falando, de uma construção coletiva com prospecções de um futuro possível, né, para nós, obviamente. Eh e dizer isso é dizer das muitas estratégias que cabem a essas pedagogingas, né, é dizer das muitas estratégias. Nós estamos falando aqui, de elementos que, no caso, por exemplo, do ILU, né, o ILU vem e diz: "Eu trabalho para Xangô", né, eu tomo como referência esse entendimento de reconstrução da justiça. Eh
nós da capoeira, e esse é um dos trabalhos do Grupo Nzinga, aliás, quando a gente escolheu esse nome para o nosso grupo, que na sua fundação durante um tempo era chamado apenas do Grupo da Janja, né, e infelizmente eu não tive outras referências de mulheres antes de mim na condução de trabalho de capoeira, né, eh quando eu me lembro de ter dito isso para o meu tata, ele dizer: "Cuidado, porque você está colocando um nome que tem vida própria", né. Então nós trazemos para a cena uma discussão sobre, os processos de invisibilização e subordinação da cultura banto, das culturas banto no Brasil. E aí, ao buscar valorizar, né, ou melhor, ao buscar revelar a presença da cultura banto, né, na na sociedade brasileira, a gente obviamente também vai ter que lançar mão de uma série de elementos, né, e que são elementos que estão aí presentes, em aspectos consagrados na espiritualidade, na forma organizativa da própria capoeira tradicional, que se faz através de linhagens, né. Então nós somos comunidades que se formam em modelos muito semelhantes ao das comunidades terreiro, né. Então existe comunidades que você, ao rejeitarmos o entendimento da capoeira como esporte, ao rejeitarmos o entendimento da capoeira como uma mera prática corporal, nós estamos reafirmando a capoeira como um complexo diaspóricos, né, que reúne em si um conjunto extremamente complexo de linguagens, né, que uma vez articuladas, elas nos conduzem, a compreender o mundo ou estar no mundo através da ginga. E aí a gente traz esse conceito da ginga como uma epistemologia, sim, da resistência, a gente traz a ginga como epistemologia, a ginga como uma, epistemologia da própria existência, né. A gente tem uma publicação que a gente afirma, né: "Gingo, logo existo", né. E é exatamente transcender essa dimensão da prática corporal, entendendo, né, quantos são os elementos, possíveis que a capoeira nos permitem acessar, sobretudo no fortalecimento que existe de práticas comunitárias. O o Ilu também é um grande exemplo disso. Nós estamos falando de saberes que só crescem porque eles são feitos de maneira coletiva, né. E é dentro desses coletivos que a gente retoma aspectos da nossa própria experiência histórica, que a gente retoma aspectos das possibilidades de construção de imagens futuras de viver e de bem viver, né. Então, nesse caso, eu vou pedir licença a vocês para dizer: "Olha, é também a pedagogia do gunzo, não é só do axé", né. A gente está falando aqui de elementos, de saberes, né, que de alguma forma, eh eles, transcendem o espaço da capoeira, né. A gente sabe que gingar não é apenas uma possibilidade possível quando você está dentro de uma roda de capoeira, mas é a capacidade que a gente tem de estar num mundo totalmente adverso à nossa própria existência e aprender e criar coletivamente as bases de negociação que o Ilu chamou de Alacã em uma das suas, né, das suas edições. O Ilu tratou isso muito bem, dessas negociações, seja internamente no espaço que nós denominamos de pequena roda, que é a roda da capoeira, através de, eh, de aspectos lúdicos, né, de um falso ou pseudo conflito, seja na grande roda no mundo real, aí sim com seus conflitos reais, concretos, etc, né. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, sair do Brasil e chegar, em, sei lá, um país no leste europeu e encontrar as pessoas cantando Nkosi Biolê Biolá, Ame Cajamunganga, o guerreiro sorri quando vence, ele me protege, né. Porque é uma das formas dentro do nosso trabalho que a gente encontrou, tanto de enfrentar o surgimento daquilo que hoje é chamado de capoeira gospel, né.
é exatamente reafirmando a base de espiritualidade da capoeira, e fazer isso não podia ser diferente, né, tinha que ser exatamente através da literatura presente nos candomblés Congo Angola, porque essa é a base da capoeira, né. Então a gente toma isso como possibilidade formativa, e hoje com o trabalho presente em algumas culturas, né, outras culturas nacionais, Japão, Moçambique, etcétera, isso tem sido uma espécie de uma amálgama muito importante para a gente discutir esses saberes numa dimensão transnacional, né, em que, essas fronteiras elas vão sendo, revistas, elas vão sendo, refeitas, né, e portanto, existe aí uma troca muito grande, para além da capoeira ter essa importância reconhecida de ser um elemento da cultura grande responsável pelo aumento de pessoas que falam língua portuguesa, né, a capoeira em menos de 100 anos, ela deixa de ser um crime e passa a ser um fenômeno cultural hoje presente em mais de 165 países, promovendo a constituição de uma comunidade em trânsito. Então a gente está falando exatamente de algo que se faz nas margens, que se faz nas fronteiras, né, mas que o tempo todo chama você, na sua própria formação, a interligar esses conhecimentos, né, da pequena roda na grande roda. No dia que foi a primeira vez que o Ilu saiu de São Paulo, porque eu encontrei com vocês lá em Cachoeira, mas uma quantidade enorme do bloco sair de São Paulo e ir pra Bahia é algo histórico. Eu queria que você contasse como é que foi esse encontro com os blocos de lá, com as ruas da Bahia. E Bom, na verdade primeiro, por que que vocês saíram de São Paulo, foram pra Bahia, e aí você conta pra gente como é tá. que foi isso. Na verdade, como a fêmea homenageada foi a Gerlei, e lá em 1900 eu sempre gosto de lembrar de data aqui, 1990, por aí, quando a gente ainda estava, saindo dessa transição de banda lá ainda, né, eu ali pupila da Gerlei, eu lembro que quando ela foi para Salvador, ela falou quando ela voltou, ela falou assim: Você não tá entendendo. Eu encontrei um bloco, chamei aí, você não tá entendendo, Beth Belly." Eu falei: "Mas que foi?" Não, assim, pensa, Beth, um bloco só pra pessoas não, uma coisa incrível, você precisa ir pra lá." Tal, isso ficou muito na minha Isso nos cabeça. anos 90. Isso, e eu falei: "Beleza, tá bom." E aí quando agora ela foi homenageada, a gente escreveu um projeto IDAI, né, perguntou: "O que que você quer fazer com esse dinheiro?" Eu falei: "Bom, eu quero fazer um movimento de sanconfiar com a Gelei, fazer ela voltar e lembrar da onde que ela, eh, fez esse comentário comigo. E aí a gente vai levar ela pra lá." Então, em princípio eram as 23 mulheres, mais a Gelei, né, com todas as honrarias, né, com hotel, com tudo que ela merece. E aí, então vamos marcar do dia 13 ao do dia 3 de janeiro ao dia 13. E aí eu falei também: "Vai ser importante a gente visitar alguns lugares." Então nós fomos para levamos Gilê, né, então nós fomos para porque a gente também como liderança, a gente não usa mais a palavra coordenação, porque a gente lidera, né, liderar é diferente, assim. Eu penso que coordenar é uma coisa e liderar é outra coisa. Então também já é um projeto que a gente agora está colocando em prática também, né, que é um próximo é um projeto que já está rolando, da gente está indo em quilombos, ouvir as lideranças femininas. E então isso já está acontecendo agora. Então eu falei: "Bom, então nós vamos escolher alguns lugares." Então escutar a Mãe Cici, escutar o terreiro de Jotolu, ir nos Desvalido. Eu fiquei muito impressionada. Falei: "É isso, Iorubá é isso." Desvalido para mim foi eu já cheguei com ele pensando assim: "Não, a gente tem que fazer uma organização como os Desvalidos." Foi muito impressionante escutar e foi muito impressionante entrar num lugar que tem aqueles quadros, assim, parece aqueles quadros, assim, de Dom Pedro, né, mas aí quando você vê Dom Pedro, nesse lugar você entra e tem um quadro com a moldura bem parecida, mas só são pessoas pretas, que
sei lá quanto tempo aquele quadro tem. E que é uma organização muito bem pensada economicamente também. Então foi muito importante. Então nós fomos lá para ouvir essas pessoas, né. E fomos na Didá, depois fomos na também, que mais? Fomos em Luiaí, e foi importante pra gente ir, né, pra dizer como que a gente, porque algumas pessoas, né, nós chegamos com 220 mulheres. Disse: "Nossa, Iluobá tá, né, famoso". Eu falei: "Não, não é famoso não, é uma questão da gente ir", porque foi muito impressionante eu ir nesses lugares e também observar como, claro, tem todo o a a construção desses trabalhos, né, como o de Dá, como o de Leaí também, mas também pensar que Vossa Si está ali, e é uma mulher viva que está ali, né, e como as próprias pessoas negras baianas também olham para essa mulher, né, reconhece ela. E ela é incrível, assim, ela deu uma muita aula, e ela toda hora ela falava com a gente, depois ela olhava e falava assim: "Tô entendendo o que vocês estão querendo, porque vocês já estão pronta". Aí eu disse: "Calma, a gente pronta mais ou menos, a gente precisa vir aqui". "Tá não, pela história que vocês estão contando, vocês estão muito pronta". E aí só foi afirmando, cada lugar que a gente ia, todas as pessoas falavam: "Vocês estão prontas, vocês são uma organização". E vocês são uma organização numa cidade, né, como São Paulo, é dificílimo. Aqui ainda a gente tá com pessoas pretas, né, mas ali vocês estão ali tem muito, parece que você sempre tem que ser alguém, né, em São Paulo, você sempre as pessoas não perguntam para você: "Como você vai?", perguntam: "O que você faz? Quem é você?", né. Então, para a gente foi importante fortalecer, né, esse trabalho também, olhar elas, ouvindo elas falando da gente mesmo, a gente é reconhecida inclusive em Salvador, as pessoas conhecem a gente em Salvador. E foi muito importante, o momento que a gente tá ali, no Pelourinho, a gente grita: "Laroeixo", as pessoas pretas, elas ficavam assim, elas não estavam acreditando, que tinha 200 mulheres vestidas de branco e vermelho com as folhas de Xangô, e fazendo esse trajeto ali. E foi muito importante o encontro também com o Didá também, mas também como que a gente olha, a comercialização do nosso trabalho, sabe. Porque existe isso. A gente percebeu isso também, assim, como o Didá tá ali, então como também ela tem que gingar nessa coisa de negociações, é o tempo todo. Coisas que eu penso que o Ilu a gente não tá nesse lugar, até porque no lugar que Salvador é turismo. Então, é difícil ali a negociação, né. Como própria, tem o grupo também da ex-regente de Didá, como Seba. Também como ali elas vão sempre tá negociando, são gringos tirando fotos e que não sei o quê. É muito chato, coisas que o Ilu não precisa, assim, né. E elas também ficaram muito inspirada na gente perguntar assim: "Pô, vamos conversar um dia, vamos fazer um encontro só nós de mulheres aqui, pra 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 gente entender como que vocês faz captação", porque a gente às vezes é isso, né, a gente precisa passar por alguns patrocinadores que a gente não é muito afim, né. Por causa disso, porque elas estão num lugar de turismo, né, e ali Pelourinho é um lugar de turismo, né, de muito turismo, assim, também. Isso foi bom a gente olhar para isso também, e também como que a gente pode dar os nossos canais de econômicos para essas mulheres, para elas contar, saber que melhor vamos organizar entre nós, mulheres negras, que a gente tem muitas possibilidades para a gente, pensar economicamente. Se porque eu sempre penso que eu penso e vejo, assim, que uma questão muito profunda é pensar economicamente sobre é uma retomada de consciência, mas é uma retomada de econômica. A gente tem que, fazer uma eu penso que esse é um trabalho do Lu que até uma vez ai, como que eu vou esquecer o nome dela? Que escreveu o livro de Sueli Carneiro. A Bianca Santana. Bianca Santana, ela disse: "Nossa, você falou um dia uns negócios pra mim de economia, eu fiquei tão doida, escreve isso pra mim, Beth, pra gente tentar fazer isso que você tá falando, colocar isso em prática". Que eu falei que tem essa questão de pensar economicamente, mas que às vezes tem a coisa da, consciência negra,
A consciência negra, eu acho que tem que ser uma consciência econômica. A partir do momento que quando a gente parar de comprar das pessoas brancas, se a gente pensar isso, a gente muda completamente, porque Mandela uma vez teve esse pensamento. Ele pensou: bom, se somos todos da África do Sul, ninguém compra mais nada das pessoas brancas. E aí ele também começa a chamar a atenção. Então, por exemplo, sei lá, posso comprar na Casa Clé hoje, se eu quero comprar um shampoo, pessoas negras, vou lá no Instagram, shampoo, pessoas negras. Aí eu tenho lá. Sabonete. Se eu quero dentista, se eu quero uma psicóloga, se eu quero. Tudo que eu quiser hoje, eu posso ter. Então, a partir do momento que a gente começar a comprar ou comprar, né, consumir o que as nossas próprias pessoas parecidas com nós, eu acho que vai ser uma revolução também, né. E uma segunda revolução é que as mulheres negras consigam descansar. Eu acho que isso vai ser a maior revolução A gente podia para nós. inverter a ordem da revolução, a gente descansa Isso, para exatamente. construir as estratégias de Isso, retomada do mercado, do né? mercado, Retomar exatamente. esse mercado. Eu penso que isso vai ser bem revolucionário, revolucionário. Descansa e pensa econômica, e pensa na economia. Aí sim. E muita gente lá em Salvador me conhece e sabe que eu tenho contato com Beth, que eu, né, tenho esse vínculo com Ilu, e é um aperto de mente eterno. Nossa, você precisa convencer Beth a criar um núcleo do Ilu em Salvador, né? Tem um desejo muito grande, não é nem de começar uma coisa nova, mas é de ter um trabalho como o do Ilu, em Salvador. É muito incrível isso. Nzinga está aqui no Butantã, né, que é um bairro marcado por algumas lutas, mas acho que uma das grandes marcas do Butantã para a cidade de São Paulo é uma comunidade de famílias maranhenses que vêm para cá, né, ficam aqui enraizadas e promovem um microcosmos no São João, que é a festividade do boi. Então eu queria que você contasse o porquê o território do Butantã, o Butantã como esse território negro e que você fosse evocando essas memórias aqui do bairro. Pois é, com essa lembrança eu fiquei aqui pensando, eu sou quase filhas com uma filha com guarda compartilhada entre mestra Beth Belli e o mestre Tião Tá Carvalho. bem, hein? Achei que você tá Eu estou muito esbanjando. bem, porque o Nzinga ele nasce aqui na zona oeste, né, o Nzinga nasce quando eu venho para aqui fazer mestrado, né. Então, a gente começa lá na Capote Valente e, né, eu fui subornada por um pão com ovo, uma pessoa que apareceu e disse: "Eu quero aprender a capoeira da sua escola e eu consigo um lugar para a gente treinar, eu pago o teu transporte e eu te levo um lanche. Você gosta de pão com ovo?" E eu, como eu gosto muito de pão com ovo, mas brincadeira à parte, eu queria era continuar treinando capoeira. E eu já estava dentro de uma organização política de capoeira na Bahia, muito ativa, né, na luta antirracista. E, portanto, quando a gente começa aqui o nosso trabalho, o primeiro grupo de pessoas a vir treinar comigo tem à frente o Tião Carvalho, é meu primeiro aluno. E é o primeiro mestre formado por mim, né. Então, assim, a gente começa lá nos anos 90 e até início dos anos 2000, um movimento que à época a gente brincava e chamava de Bantustão paulistano, né, usando aquela imagem da África do Sul sobre os bantustões, né, como espaços, território de interdição ou de contenção das pessoas negras, a gente busca exatamente revelar as culturas bantus de São Paulo. E aí eu me lembro que à época a gente fazia umas parcerias, era aliás, é de onde eu conheço inclusive a Luanda, né, porque era o Tião com o grupo Cupuaçu, Paulo Dias com o Cachoeira, Toninho com o Abaçaí, então esses grupos que, né, que faziam trabalhos tendo como referência as culturas bantus no Brasil, né. Então, depois eu me mudo também, eu também moro no Morro do Querosene, eu sou comadre do Tião, né, eu sou a madrinha da Ana Flor, né, e portanto, assim, nós somos uma organização quase que também
irmã ou dentro da outra, né. Tem muita gente do cupuaçu que está dentro do Nzinga e vice-versa, né. Mas eu acho muito importante porque, primeiro, né, quando eu me lembro que no início, quando eu cheguei aqui na região do Butantã, que dizia assim: "Ah, vamos para o Morro do Querosene", né, isso causava um grande estranhamento. Não para mim baiana, né, que na Bahia a gente não tem esse termo, né, morro, como um referente, como existe, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente não tem esses termos, nem morro, nem favela, a gente tem outros termos, né, para classificar aquilo que hoje nós denominamos de comunidades, né. E isso causava estranhamento, eu dizia: "Nossa, Morro do Querosene, como isso aqui pode ser chamado de Morro do Querosene, né, com um lugar tão classe média, tão", me causava algum estranhamento, né. E olha que eu estou falando de um período muito antes desse de gentrificação que hoje esse espaço, esse território vivencia, né. Mas sem sombra de dúvida não dá para negar, por exemplo, a importância dessa festa. Eu não digo nem para a zona oeste de São Paulo, para o bairro do Butantã, mas para a cidade de São Paulo de um modo geral, né. Eu tive, a sorte, né, muito grande de ser recebida dentro dessa família Carvalho, né, e portanto de ser uma pessoa que faz parte também dessa construção, né, ao longo desses anos todos. E eu acho que a cidade de São Paulo, ela, entre as muitas dívidas que ela tem com os povos negros aqui, né, obviamente que eu estou aí falando de um período, em que eu aprendi a me perceber na condição que o próprio Tião também se percebia, que era a condição de imigrantes, né. Então, e eu me lembro que quando eu cheguei, que eu entrei numa escola, a primeira escola que eu trabalhei aqui, a minha recepção foi ouvir um garoto do fundo da sala me chamando, dizendo, olhando para mim, dizendo assim: "Ah, sai daí, baianona". Eu disse: "Ih, é verdade, aqui é um lugar onde se xingam as pessoas de baiano", né. Então, assim, pra mim, foi a minha salvação, eu diria, né. Eu saí de Salvador para vir para aqui, entrar na USP e encontrar essa comunidade tão próxima da USP e ser acolhida nele, para mim foi a minha salvação. Foi o que permitiu, inclusive, pensar a possibilidade de incluir no meu cotidiano a possibilidade de um trabalho com capoeira, né. Não que eu tivesse começado com esse objetivo de que ali eu estava dando início a um trabalho, mas simplesmente de continuar praticando algo que para mim já era, né, extremamente importante ou mesmo vital, né. E e esse contato com o Morro do Querosene, eu acho que o que a gente tem hoje de cena cultural do bairro, desde as feiras que acontecem aqui na Praça Elis Regina, etcétera, eu acho que elas de alguma forma refletem a conquista desse movimento a partir do Morro do Querosene, né. Eu acho que é uma cidade muito perversa com relação a ao direito das pessoas aos espaços públicos, né, o direito à rua, né, e não é pouca coisa, porque é um grupo que enfrenta muitas dificuldades. Hoje, por exemplo, a gente não divulga as festas do boi, né, a gente não pode divulgar as festas do boi, né, fazer divulgação pública. Então quem chega nos últimos anos nas festas do boi no Morro do Querosene sabe, chegam porque você já tem uma rede, né, imensa, que faz com que essa notícia ela circule e as pessoas venham, e eu estou falando de alguns milhares de pessoas, né. É uma festa mesmo não sendo divulgada, E né. vem gente de São Paulo inteira, Vem, né, é uma coisa né. impressionante. E é isso, mais uma vez a gente está reafirmando a potência, né, das culturas tradicionais e populares, e hoje um lugar também importantíssimo para a gente pensar a presença das mulheres, no contexto como o Beth falou, da própria economia do patrimônio, né, que é um tema hoje muito importante também para nós. Gente, que sorte, que honra nossa da Casa Sueli Carneiro
e desse podcast, dessa primeira temporada, ter vocês duas aqui. Acho que a gente abriu muito bem a temporada, muito inspirada, muitos aprendizados. Conte com a Casa Sueli Carneiro, a casa é nossa, vocês sabem disso melhor do que ninguém. Já foi a pessoa que primeiro superlotou a sala de vivências aqui da casa, e depois disso a gente tenta manter o, o legado. E venham sempre que quiser, conte com a Casa Sueli Carneiro. Obrigada por estar aqui hoje, estou muito feliz e com certeza a gente começou muito bem com vocês. Vocês querem agradecer, fazer as últimas palavras? Bom, vou agradecer aqui todas, né, que estão aqui, presentes também aqui, essa equipe maravilhosa que está aqui. Também quero agradecer você, quero agradecer a oportunidade de estar com você, Janja, nessa terça-feira, né? É terça-feira hoje, né? Dia de Ogum, Ogunhê, Patacori. E é isso. Espero que tenha. Isso será mais uma. Que eu vou colocar no meu currículo, esse podcast. Eu tenho certeza que vai abrir muito Eu mais também vou portas. colocar no meu. Então, agradecer geral aí, obrigado. E agradecer a Sueli Carneiro também por esse legado que, né, tanto nos inspira a continuidade, porque é sobre continuidade. Obrigado, Janja. Tá aqui com Obrigado, você. mestra. Como eu disse no início, eu era pura emoção, agora eu sou muito mais. Então eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade. Eh, Dizer do meu amor por esse projeto, né, Casa Silicaneiro, que obviamente, eh, enfim, tem nos brindado com trabalhos maravilhosos, com coisas magníficas, né, eu acompanho de perto, sou muito feliz, né. E agradecer também vocês por essa oportunidade. Deixa um grande abraço para a Su e até breve. A gente se encontra no festival. Até semana que vem. Até semana que vem.